Olá, esse vídeo é para mostrar como fazer a configuração da máquina virtual e rodar o Metabase. O primeiro passo para fazer o uso é criar a máquina virtual. Então vamos aqui no Novo. Na criação da máquina virtual, a gente aqui vai informar o nome que vai listar ali no gerenciador aqui do VirtualBox. A gente especifica a quantidade de memória, tem que apontar a ISO da instalação. Aqui eu estou botando, ele especifica aqui 1 GB de memória, eu vou provisionar 2 GB. Embaixo a gente escolhe aqui, disco rígido, vou criar um novo disco rígido. Salvo engano, ele sugere 25 GB, mas como é para fins didáticos aqui, para a máquina ficar tão grande, eu vou criar esse aqui com 10. Criei aqui o disco rígido. Agora eu vou ali e clico para inicializar a máquina. Antes de inicializar, só mostrando aqui que a gente poderia mudar a quantidade de núcleos, quantidade de processadores, de núcleos de CPU para trabalhar com essa máquina virtual. Para agilizar aqui o nosso processo, eu vou botar 2 núcleos, aí fica a critério de vocês. Quando for instalar, se tiver mais recursos, pode botar mais, e se tiver menos recursos, coloque menos. Aqui em configurações, na rede, a gente usa o modo NAT e vamos configurar aqui uma porta de redirecionamento. Qual porta é essa? Do serviço de SSH. Aqui na máquina hospedeira, eu vou colocar aqui na porta 2222. Lá na máquina hospedada, na nossa máquina virtual, é a porta 22, que é a porta do SSH, que é o serviço de Shell criptografado. Shell Security. Depois a gente clica aqui no botão Iniciar. Ele vai perguntar aqui de qual drive a gente vai carregar a inicialização. Como eu já tinha feito isso aqui antes, está a ISO do Ubuntu já. Ubuntu Server. Eu vou mostrar aqui, se a gente fosse clicar, fazer do zero, se não tivesse feito ainda, seria aqui em acrescentar. A gente aponta o arquivo ISO da máquina virtual que a gente quer instalar, seleciona, depois vem aqui em escolher. E por fim, clica em iniciar. Ele vai fazer a carga do sistema operacional agora. A gente clica aqui nessa opção mudar para o modo escalonado e a gente consegue ter uma tela um pouco maior. Fica melhor para visualizar. Ele vai mostrando aí o status da instalação. Aqui a gente escolhe o idioma. Vou colocar aqui o português. Na sequência a gente já escolhe o layout do teclado. Importante botar português Brasil para ele funcionar certinho, com a acentuação, cedilha, etc. Aí vamos aqui com Tab para navegar, clico aqui em concluído. Vou escolher essa versão do Ubuntu, a versão Ubuntu Server minimizado, que aí ele instala só o que é essencial. Não vou colocar aqui para instalar driver de terceiro. Se a gente estiver instalando uma máquina de verdade, valeria a pena marcar essa opção. Aí vem aqui com Tab em concluir. Ele mostra aqui como é que vai ficar a configuração de rede, para pegar o IP da rede, o DHCP. Aqui ele verifica os repositórios que estão disponíveis, se tem conexão com a internet, e os repositórios para baixar a atualização, quais estão respondendo. Aqui ele pergunta se a gente quer criptografar o HD, não precisa, para essa finalidade aqui não vamos fazer isso. Navega até aqui em concluir. Aí um extrato de como ficou a tabela de partição do HD. E só a gente clicar aqui em concluir que ele vai dar sequência à instalação. Ele pergunta se a gente confirma essas ações. Nessa parte aqui a gente coloca as credenciais. Eu costumo utilizar a credencial administrador, que ela não existe nativamente aí no Linux, na versão server, e aí ele não vai ter conflito com outros usuários existentes. Se a gente tentasse botar de mim, por exemplo, daria conflito. No caso, administrador não tem. E aí eu boto a senha também, administrador. Então essa máquina virtual que eu vou compartilhar com vocês no final aqui na instalação, ela está com o usuário e a senha administrador, certo? Aqui eu confirmo a credencial. Com um Tab eu vou até ali no concluído e dou sequência. Marco essa opção de instalar o OpenSSH porque eu quero que ele
sirva o serviço de SSH para poder conectar lá e fazer as operações que eu quero. Aqui nos demais serviços eu não vou marcar ninguém não, que a gente está fazendo já uma instalação enxuta. Clico em continuar, ele vai seguir aí o passo de instalação. Copiando os arquivos, vai mostrando o status pra gente. Se você ficar na dúvida se ele está travado ou não, olha em cima, aí tá vendo essa faixa laranja, né? A instalar o sistema. Embaixo ele bota o detalhamento que ele está fazendo, e em cima ele mostra o status. Agora já vai chegando no fim dessa parte, né, de copiar os sistemas os arquivos de instalação. Pede para reiniciar, a gente confirma. Aí ele vai dar informação ali para tirar o DVD, o CD-ROM de instalação, é só apertar o Enter que ele segue. Aqui eu vou entrar com o usuário administrador, a senha administrador. E vou conferir aqui o serviço de SSH, se ele está executando certo, né? Se ele está ativo e executando. Aí o comando que é o sudo service sshd status, a senha administrador, e para ali, que ele está ativo e habilitado. Por que eu faço isso? Porque aqui na console eu não consigo colar comandos, então eu quero acessar lá via terminal, no caso que eu vou usar o terminal do Ubuntu, que é o que eu estou utilizando, na verdade é o Linux Mint esse meu. E se você estiver fazendo no Windows, você pode usar o PowerShell. Aí é o mesmo comando aqui, o ssh-p, a porta 2222, que é aquela porta que a gente configurou no servidor antes de instalar, e o usuário que a gente cadastrou lá, administrador localhost. Agora, para instalar o WebMin, eu coloco esse comando aqui, ó, sudo curl. Eu vou botar aqui nos comentários do vídeo o link de onde eu tirei. Mas é a documentação de instalação do WebMin. O WebMin é uma ferramenta de administração visual do servidor. Como a gente está instalando ele na versão mínima aqui, né, do Ubuntu, ele não tem interface gráfica. Então a gente instala o WebMin para poder fazer o uso de uma interface gráfica e facilitar a nossa vida, né, de carregar arquivo lá para o servidor, de rodar comandos, etc. Aí o segundo passo aqui, depois de botar o repositório, é rodar isso daí, né, o apt install WebMin. Aí está dando sequência aí a cópia dos arquivos do WebMin. Quando terminar, a gente não precisa fazer mais nada aqui na interface, na console. A gente já pode ir lá pelo navegador e acessar o WebMin pela interface lá que ele carrega o web via CGI. Certo, agora terminou de instalar o WebMin. Aqui só conferindo, ele instala como serviço também, está ativo e habilitado.
Vou deixar ele aqui do ladinho a janela. Essa aqui é a janela da console da VirtualBox. A gente não precisa fazer mais nada nela, vou até deslogar dali. Vamos configurar a porta do ABMIN aqui, ó, nas configurações do host. Não precisa parar o servidor, é só vir aqui, ó, geral, rede, avançado. Vamos configurar a porta do ABMIN. Ele roda por padrão na porta 10.000. Então a gente tem que configurar aqui a porta 10.000 no nosso servidor aqui, nosso host, para o servidor hospedado. Porta 10.000 para 10.000. Confirma. Aí se a gente acessar aqui no servidor, agora no nosso computador localhost, né, com a máquina rodando, ele vai carregar lá o ABMIN e a gente já consegue então logar nele aqui com as credenciais que a gente cadastrou na instalação. Administrador, senha administrador. Se você tivesse colocado outra senha, ou né, outro usuário outra senha, você teria que logar com ele aqui. Essa interface do ABMIN, ele parece até um gerenciador de tarefas do Windows, porque ele tem o painel que ele carrega, né? Esse aí, consumo de CPU, consumo de memória virtual, espaço em disco. No menu esquerdo aqui você tem as opções de ferramentas, o gerenciador de arquivos, o terminal, de configuração de rede. Aqui embaixo a gente tem já a funcionalidade de atualização de pacotes. Como essa máquina está recém-instalada, ele tem uma série de softwares para atualizar, a gente pode vir aqui confortavelmente e confirmar para ele fazer, que é o update pacotes selecionados. Ele confirma aqui, né, no install não, ele só vai conseguir fazer isso se tiver conectividade com a internet para ele baixar as atualizações. Se não tiver, ele não consegue atualizar. Enquanto ele copia, só um parênteses, o Metabase ele roda em Java, então se você estiver usando o Windows, você consegue, estando com Java, a runtime do Java acima da 21, você consegue executar lá o .jar e rodar ele localmente. Dessa forma aqui, eu estou te mostrando como seria rodar ele num VPS, né, na nuvem. Ou, por exemplo, você configurar esse servidor e exportar, né, numa aplicação, como eu fiz para vocês utilizarem na sala, importar também, seria uma outra forma. Então aqui a gente está tentando manusear dois conhecimentos. Aqui a quantidade de espaço em disco ocupado naquele forma, mas dois conhecimentos, um de preparar o ambiente e o outro de conseguir fazer uso da ferramenta, né? Não só mirar na ferramenta, não só mirar no Metabase. E aí, por falar aqui do ambiente, para quem tem dificuldade com o idioma, dá para mudar ele aqui, ó, pesquisa Language, ele vai cair aqui nesse menu. A gente vem aqui, ó, português de Portugal. Perdão, português do Brasil, na linguagem e também na localidade. Localidade ele vai pegar lá o nosso GMT menos 3, né, do Greenwich, e vai pegar lá o horário de Brasília. Se a gente coloca aqui o localidade português Brasil. A apresentação de data também, né, ele vai seguir o padrão da gente, né, de dia, mês e ano e etc. Confirma aqui a mudança e a gente pode vir aqui, ó, e atualizar a página toda. Ele já carrega agora em português. Talvez facilite para alguns aí que não tem tanta familiaridade com termos em inglês. Pois bem, aqui a gente consegue ver, ó, Ubuntu 25, tal nome que a gente deu, versão 25.10 o sistema operacional, quantidade de memória provida para ele, quantidade de processador. Aqui no menu Ferramentas, Gerenciador de Arquivos, a gente consegue fazer um gerenciamento de arquivos semelhante ao que a gente faz no Windows Explorer, que a gente consegue navegar na estrutura de pastas. Estamos aqui em Home Administrador, que é a pasta do usuário que a gente criou. Eu vou criar uma pastinha aqui agora, chamada Metabase dir, o diretório do Metabase. E vou colocar lá dentro a aplicação, o arquivo .jar. Vou colocar também mais duas coisas.
Tá na pastinha que eu compartilhei com vocês no OneDrive da faculdade. Vou deixar também o link disponível no Ava. Deixa eu arrastar aqui a janela para cá para ficar mais fácil de mostrar. Aqui, ó. A gente vai usar o que? O executável do Metabase, metabase.jar, esse banco de dados de empresa aqui do Espírito Santo, só do Espírito Santo, né? Atualizado de fevereiro, e o diretório de drivers, que tem o plugin do DuckDB, que é o banco que eu estou utilizando, porque eu consegui deixar o CNPJ bem pequenininho, assim, bem eficiente na pesquisa. Ele, nativamente em SQLite, fica muito mais pesado, ele fica com 21 GB e fica muito mais lento para consultar. Aqui, ó, arquivo, carregar para o diretório. Eu vou apontar aqui quais arquivos eu quero carregar. Vou aqui dentro de onde estão meus arquivos, né? Eu quero carregar o metabase.jar e vou de início aqui carregar também o CNPJ-ES. Seleciono os dois aqui apertando Ctrl para selecionar mais de um. Venho aqui em abrir e mando enviar lá para o servidor. Ele vai mostrar os status aqui embaixo de quantos por cento ele já conseguiu carregar dos arquivos, né? A soma dos dois ali está dando 584 MB aproximadamente. Está aí 26% carregado nesse instante. Tenho que carregar também aqui um arquivo que é o comando de inicialização com alguns parâmetros. E aí dá para usar ele de um jeito um pouco mais eficiente. Eu botei aqui nesse arquivo. Aliás, antes disso, vou carregar aqui o diretório dos drivers. Como ele tá um zip, eu vou marcar essa opção aqui, eu extrair compactado, que ele carrega para o servidor e já descompacta. E ele vai mostrar aqui embaixo, né, o status dos arquivos carregados. Faltou carregar também o arquivo que eu tinha comentado, que é o que está o comando de inicialização. Desmarcar aqui, eu extrair compactado. Senão ele vai procurar um arquivo zip e não vai enviar. Tá aqui o start.txt. Na máquina virtual que eu disponibilizei no Ava tem essa mesma estrutura de diretório e arquivos que eu estou mostrando aqui. Aqui os parâmetros, eu consigo especificar para ele então o host, que ele vai responder, né, por qual endereço, qual a porta que eu quero que ele rode, nativamente ele roda na 3000, aqui eu especifiquei a porta 3838, inclusive a gente tem que configurar ela já lá na interface de rede da máquina virtual. E o diretório temporário, eu estou botando semelhante ao que está aqui, né? Home administrador. Isso. E aqui é a chamada do programa. A gente pode estabelecer um limite inferior e um limite superior de RAM para a Metabase usar. Aqui eu estava rodando como teste, né, de 2 a 6 GB, mas para essa máquina virtual, como eu estou fazendo com menos memória, eu vou botar assim especificado, porque ele vai olhar o que tem no ambiente e se autoparametrizar. Feito isso, salvei, senão eu precisar fazer isso que já está feito. Vamos agora inicializar o Metabase. Aí eu vou copiar aqui o caminho dele para facilitar chegar lá via terminal. Vou acessar aqui o terminal, que é o shell desse servidor que a gente acabou de instalar. Vou usar aqui o Change Directory no CD e o caminho que eu quero ir. Diretório do Metabase. Vou verificar aqui a versão do Java que eu tenho nesse servidor. E para surpresa de ninguém, não tem versão nenhuma porque ele acabou de ser instalado. Então a gente instala o Java aqui, o sudo apt install default JRE. Aqui eu confirmo que ele vai, né, as dependências dele. E ele vai dar sequência em instalação. Com o Java instalado, se já tiver instalado, tem que olhar como eu comentei, não está atualizado. No caso desse aqui que está instalando agora, ele já vai estar atualizado. Então é só rodar o comandinho lá que eu botei do Metabase e fazer o uso. Só ele terminar de... Pronto.
Pronto, terminou de instalar o Java, a gente pode já executar o Metabase. E aí eu vou usar aquele comandinho que eu mostrei lá no arquivo, agora há pouco. Lá na documentação do Metabase tem as chamadas todas, né? Como é que parametriza a porta, igual eu fiz ali. Aí o Java 21, né, da OpenJDK. É no mínimo isso para rodar essa versão do Metabase. E agora, vamos chamar o... Aliás, deixa eu ver aqui. Cat start, pra gente ver o comando, beleza. Copia aqui e cola, ó. Vou selecionar esse bloco todo, que é as diretrizes, e vou dar Enter. Aí ele cria ali esse processo, o 16434. E eu posso abrir aqui uma outra aba. Aliás, antes de abrir a aba, a gente tem que configurar a porta do Metabase lá na interface de rede. Vamos lá. Não precisa parar o servidor, botão direito, configurar, rede. Vamos aqui em redirecionamento de porta, adicionar mais uma regrinha. Porta 3838. Por que 3838, professor? Porque é que eu especifiquei lá no comando de inicialização. Por padrão, como eu comentei, ele faz na porta 3000. Terminou ali, salva, vem aqui e acessa agora localhost 2.3838. E aí ele vai carregando. Nessa fase inicial, o que ele faz? Por padrão, ele baixa, se você não tiver nada no seu diretório de instalação, ele baixa os drivers de um conjunto de bancos, que é naquele diretório plugins que ele salva, e ele cria dois bancos, um banco de auto-administração, de autogestão, e um outro banco de estados dos painéis que ele vai salvando. Isso tudo no diretório que esses bancos aí, o metabase.dbmv e o metabase.db.trace, ele cria. Se eventualmente a gente precisar fazer o reset da aplicação, é só apagar esses dois bancos e rodar o Java de novo, ele vai pedir as credenciais e reinicializar. Desvantagem de fazer isso, se você tiver construído alguma view, algum painel, etc., ele vai perder. Uma outra forma seria abrir o banco, ler um banco H2, a gente consegue abrir ele, por exemplo, com dbiv. Se você tivesse que mexer com alguma coisa de administração do Metabase, por fora da aplicação, uma alternativa seria essa, então, abrir o banco direto com o gerenciador. Aqui a gente vai colocar as informações, né, de parâmetro, né, do painel dessa ferramenta, qual usuário a gente vai acessar, qual o último nome do usuário, aqui qual o e-mail que a gente vai usar para acessar. Esse e-mail é importante lembrar, porque você precisa dele para logar depois que entra aqui. A senha, vou botar aqui o administrador 1, que ele pede pelo menos um número. Certo. Aí agora, vou mostrar aqui como é que a gente adiciona um banco de dados. Vamos aqui em admin. Antes disso, deixa eu configurar aqui o idioma. A gente vai aqui em perfil. Aí aqui em profile, vamos trocar ali o language. Vou trocar ali para português Brasil. Salvo. E agora já fica traduzido. Temos que fazer isso também lá na administração, configuração de admin, que é o painel da administração. Eu vou adicionar aqui o banco primeiro. O banco é esse daí, o cnpjs.ducdb, DDB, e eu preciso do caminho inteiro. O caminho inteiro é esse aí, né? /home administrador metabase. Ele precisa do caminho absoluto lá pro Metabase reconhecer onde está o arquivo. Se a gente estivesse utilizando um MySQL ou um Microsoft SQL Server, aí seria o IP do servidor, a porta que ele está conectando as credenciais. Aqui na administração, banco de dados, adicionar banco, DuckDB, boto aqui, ó, CNPJ e boto o caminho físico do banco de dados, como eu comentei. Né? CNPJ DuckDB, só confirmar aqui o nome. Aqui nesse finalzinho. Tá? E depois é só salvar. Agora a gente já consegue explorar esse banco pelo Metabase. Ele vai fazer um mapeamento ali da estrutura das tabelas, dos chips e tentar inferir as coisas. Saindo dali, vem aqui em banco, CNPJ, já consigo explorar as tabelas e fazer aqui algumas coisas um pouco mais interessantes. Poderia mexer nos metadados, poderia aqui, né, fazer uma consulta unindo duas tabelas, desde que eu soubesse o critério quais chaves, né, que são referências de uma para outra. Poderia fazer aqui
contabilização de registros para algum parâmetro que eu quisesse, e por aí vai. Assim, para resolver aqui a questão de localização, a gente vai aqui botar o padrão que a gente usa, o idioma, né? Vamos colocar aqui no português do Brasil. Vamos colocar também o padrão de numeração e de data que a gente usa aqui, né? Os mais corriqueiros. Início da semana, que eu vou botar segunda-feira. Estilo de data, eu vou botar dia, mês e ano. E o separador de números, vou botar o ponto para milhar e o vírgula para o decimal. A moeda também, né? Vou especificar aqui que é o Brazilian Real. Pronto. Agora já conseguimos explorar as tabelas com a numeração e com as datas semelhante ao que a gente está acostumado a trabalhar aqui, né, no nosso país. Aqui uma função de agregação mais simples, a gente vai ver isso com calma nas aulas, mas só para mostrar como que a ferramenta se comporta e quão simples é, né, de conectar um banco. Essa parte toda de instalação eu reconheço que ela é um pouco mais trabalhosa, assim, né, mas depende de conhecimento mais técnico, mas usar aqui a ferramenta, olha só, depois de conectar do banco, é questão de minutos ou segundos, né, para criar algum objeto gráfico relevante. Tendo dados interessantes, né, que é o caso ainda, cadastro de empresa atualizado, o último do Ministério da Economia, a gente sabe como que é o panorama empresarial do Espírito Santo na atualidade. Aqui eu pegando por município, por exemplo. Aí esses valores, né, de chave, o quem que é quem, eu vou passar lá no AVA, o PDF dos metadados do CNPJ. Aí vai ficar mais claro para vocês como é que faz a utilização. Aqui, né, agrupado por município do Espírito Santo, usando essa ferramenta aqui, que é muito interessante, que é a tabela dinâmica, a gente consegue agrupar os valores, né, em relação ao porte das empresas. E essa consulta personalizada eu consigo salvar aqui, por exemplo. Poderíamos aqui montar outros tipos de gráfico, né? Tem aqui esses da versão Community, né? Que é essa que a gente está utilizando, não são muitos, mas são suficientes para montar um painel informativo. E como é uma versão, né, free, para a gente é bem interessante. Aqui ordenando essa listagem, ordenando decrescente, né, pela quantidade de itens contados. E aí no porte a gente consegue ver que Vila Velha, Vila Velha não, né? Vitória é a cidade com mais empresas. E a gente consegue ver também proporcionalmente, né, quanto que tem, né, de empresas de pequeno porte, empresas de microempresas e essas de outros, né, essas variadas. Vitória, por exemplo, tem muito órgão público, a gente vai ter uma quantidade enorme de empresas ali do Código 5, que não é microempresa nem empresa de pequeno porte, né? São entes estatais e aí eles não têm porte definido. Esse porte precisa ver com faturamento, né? Com tributação e faturamento da empresa. Aí no caso, como órgãos públicos não têm faturamento, não é classificado dessa maneira. Aqui pegando agora por atividade econômica, agrupando, né, pelos municípios, mas vinculando com a tabela de atividade econômica. Se a gente quisesse mostrar outro rótulo para esses valores, eu não botei aqui na consulta, deixa eu colocar aqui, foto incluir, cadê? Não, já está lá. Aqui na descrição. Aí eu vou mudar. Ah não, aqui na tabela dinâmica vai ficar agrupado, vai ficar legal de ver. Então a gente tem pela descrição do Código Econômico por cidade, a gente pode agrupar as cidades nesse contrair, tipo uma sanfona. E aí você tem quantidade de estabelecimentos e eu peguei ali algumas métricas, a média do capital social declarado, a gente vê com quanto que a empresa tem de dinheiro para movimentar seu negócio. Empresas que, por exemplo, estão com capital social declarado zero, né, estão fazendo só na cara da coragem, e empresas que têm um enorme potencial. Né. Bom, por enquanto era isso que eu queria mostrar para vocês. A instalação e a carga do banco, para não ficar tão maçante a matéria só com teoria. E agora vocês têm condição de rodar alguma coisa e já ver na prática, para na sequência da avaliação semana que vem a gente ter
condição de continuar fazendo coisas interessantes aí com BI. Ok? Valeu, um abraço. Aí sempre mostrar que finalizando, desligando o servidor, né, o Metabase para de responder, e aqui é a exportação da aplicação. Esse arquivo que eu disponibilizei no alvo para vocês. Beleza? Valeu!